Quando o assunto é Velozes e Furiosos, eu percebi que existem três tipos de pessoas. Aquelas que acham que a franquia deveria ter acabado no terceiro filme, aquelas que acham que deveria ter acabado no sétimo filme e aquelas que acham que nunca deveria ter acabado. Mas por que isso acontece, né? Vamos do começo. O fã mais antigo. Vamos começar pela trilogia? Olha, eu não acho que a franquia deveria ter acabado no terceiro filme, mas eu me encaixo sim como fã mais antigo. Eu cresci assistindo a trilogia inicial e eu vou sempre achar a trilogia muito superior a todos os outros filmes dessa franquia. Mas o motivo das pessoas acharem que a franquia deveria ter acabado no terceiro filme é por causa de uma coisinha chamada de mudança de essência. Vamos combinar uma coisinha aqui. Não existe nenhum Velozes e Furiosos com mais essência do que o primeiro, porque foi o primeiro que trouxe toda essa temática de corrida de rua. O 2 e o 3 eles melhoraram tudo isso, mas toda essa temática já estava ali desde o primeiro filme. E a essência de Velozes e Furiosos pra mim são duas coisinhas bem simples. São carros marcantes e corridas marcantes. Simples assim. Ah, mas os Velozes e Furiosos antigos também tinham ação. Sim, eu sei que tinha, mas o foco principal dos filmes sempre foi os carros e corridas. Por exemplo, no primeiro filme a gente tinha aquela questão do Brian se infiltrar na família Toretto. Sim, mas como é que ele faz isso? Ele aposta uma corrida pra tentar se aproximar do Dom, eles passam boa parte do filme construindo um carro juntos, o Brian invade outras oficinas pra analisar os carros de outras pessoas, tem a corrida de guerra, tem o carro que o Dom e o pai dele construíram juntos. Meu pai e eu montamos. Ou seja, apesar de todas as tramas do filme, dá pra ver claramente que o foco principal aqui sempre foi o mundo das corridas. Este é o seu carro. Meu carro? Eu disse um carro de 10 segundos, não uma lata velha. O segundo filme tem todo aquele rolê do Brian trabalhar pra polícia pra tentar prender o Verone, mas mesmo assim a essência se manteve. Por exemplo, você se lembra por que a polícia quer a ajuda do Brian especificamente? Você se lembra? A polícia quer a ajuda do Brian especificamente porque ele é um bom piloto, e o filme explica isso. Eu sou contra. Nós precisamos de bons pilotos para ligar esse sujeito ao dinheiro. Ou seja, a polícia não vai atrás do Brian porque ele é um super soldado, que já derrubou ditaduras, que já desviou mísseis com as próprias mãos. Não, a polícia vai atrás do Brian porque ele é um bom piloto. E o Brian escolhe o Roman para ajudar porque ele também é um bom piloto. Eu só entro nessa se for para eu escolher o piloto. E quem seria ele? Roman Pierce. Ou seja, para eles cumprirem a missão de incriminar o Verone, eles precisam correr. E a maior prova dessa essência é o Velozes e Furiosos 3, porque o 3 ele sofreu algumas críticas na época, porque era uma história isolada, porque não tinha o Toretto e o Brian de protagonistas, não tinha muita conexão com os outros dois filmes, mas o 3 ele é um perfeito Velozes e Furiosos e é o favorito de muita gente, porque ele pega um estilo de corrida que é o drift e potencializa esse conceito no filme todo. O filme todo é praticamente sobre drift, que é um estilo de corrida. Depois que puxar o freio de mão, você acelera. Inclusive o 3 é o filme com o maior número de corridas da franquia, se eu não estiver enganado. Acho que são 6 corridas ao todo. E a treta final da Yakuza não é resolvida com mísseis nucleares, destruindo satélites no espaço. Não, a treta final da Yakuza é resolvida numa corrida final. Corremos e o perdedor sai da cidade pra sempre. Eu já derrotei esse vacilão uma vez. Ótimo. Então deve ser fácil. Então, apesar dos personagens novos, o 3 ele preserva essa essência, trazendo mais carros marcantes e mais corridas marcantes. E o problema é que tanto os carros quanto as corridas foram se perdendo nos Velozes atuais. Carros. Então, só pra você entender como a franquia perdeu essa essência, esses aqui são todos os carros marcantes dos 3 primeiros filmes de Velozes e Furiosos. Sim, é muito carro, né? Agora, esses aqui são todos os carros marcantes a partir do Velozes 4. Sim, a diferença é absurda. E eu tô comparando 3 filmes contra 7 filmes. E a diferença é absurda. Isso que eu nem considero esses carros aqui tão marcantes assim, tá? Acho que nenhum desses aqui consegue bater de frente com os carros da trilogia. E isso acontece porque os Velozes e Furiosos atuais, eles não têm mais essa pegada de corrida de rua. Tudo isso se perdeu. Então, apesar de ter alguns carrinhos legais aqui e ali, eles não têm foco suficiente pra gente se importar. Sabe aquele RX-7 do Han no terceiro filme? Aquele carro é marcante, né? Só que no Velozes e Furiosos 9, por exemplo, que é o filme onde o Han retorna dos mortos, o filme colocou um carro bem parecido em questão de cores, que era esse Supra laranja aí, que é laranja e preto igual o RX-7. Mas sabe por que ninguém liga pra esse Supra? Porque ele não tem foco. No terceiro filme, era incrível ver o RX-7 em cena. Ele fazia drift, ele corria pela cidade, o som do motor desse carro era muito louco.
parecia que o RX-7 tinha um protagonismo dentro do próprio filme, porque o filme era sobre isso. Já esse Supra do Velozes e Furiosos 9, ninguém liga. Ele tá ali mais como uma referência, porque o foco do Velozes e Furiosos 9 não é o mundo das corridas. O foco do Velozes e Furiosos 9 é destruir um satélite no espaço para que ele não dispare um pulso eletromagnético que destruiria as redes de telecomunicações de um país inteiro. Sim, eu não tô de sacanagem, o Projeto Ares é isso aí. Então, os carros não têm destaque como tinha antigamente. Vínculo. E assim, só pra completar esse ponto dos carros, eu já mostrei que não tem carros como era antigamente, né? Só que existe um carro específico que ele se manteve até hoje, que é o Dodge Charger do Toretto. Ele aparece muito na franquia. Só que eu tenho a sensação que as pessoas não ligam mais pra ele como ligavam antigamente. É só uma sensação minha, tá? Mas a impressão que eu tenho é que antigamente as pessoas realmente amavam esse carro. E no primeiro filme ele é muito especial. Porque no primeiro filme ele não é um simples Dodge Charger, não. Na verdade, ele é o carro que o Toretto e o pai dele construíram antes do pai dele morrer. Ou seja, o carro tinha um valor sentimental. Meu pai e eu montamos. E o carro assustava tanto o Toretto que nem ele se atrevia a dirigir. Tu lembra dessa parada? Qual é o melhor tempo dele? Eu nunca pilotei. Por que não? Isso me assusta muito. E isso era muito louco, porque o filme criou um verdadeiro vínculo entre o Dodge Charger e o Toretto. E depois que o Jesse morre, o Toretto ele vai dirigir esse carro e, mano, dá realmente pra sentir o peso do carro vendo o filme. Era absurdo. Sério, qual foi a última vez que tu viu um carro que tinha esse peso nos Velozes e Furiosos? Qual foi a última vez que tu sentiu que um carro tinha um vínculo com a pessoa que estava dirigindo? Esse foi o maior vínculo que teve, na minha opinião, mas também teve outros, tipo o Brian com o Skyline, o Brian com o Supra, o DK com o 350Z, que era muito louco. Além do vínculo, os carros eram mais caprichados também. Cada carro era único, tinha um adesivo único e era marcante porque o filme era sobre carros e corridas. Hoje em dia, a gente mal vê um carro caprichado em Velozes e Furiosos e quando vê, o próprio carro em si nem tem tanto destaque e nem cria uma identificação com o piloto que está dirigindo. Corrida. Lembra que eu falei que o Velozes e Furiosos 3 teve 6 corridas? Então, a partir do 4, quando a franquia começou a focar mais na ação, tivemos apenas uma corrida por filme, até onde eu me lembro. Uma ou duas, vai, pra ser mais específico, porque o Velozes 6 tem uma no começo e uma na metade. Mas o ponto é que eu gosto das corridas do Velozes e Furiosos 4, 5 e 6. Mesmo tendo perdido aquela essência toda e tendo menos carros marcantes, eu acho que essas corridas foram boas, principalmente a do 4. Mas, mano, as corridas a partir do Velozes e Furiosos 8 são horríveis, cara. A corrida do 8 é uma bizarrice completa, porque o Toretto, ele vence a corrida de ré, com o carro pegando fogo no motor, mano. E pior, era o carro mais lento da ilha. Olha só o checklist do absurdo. Carro mais lento da ilha, confere. Carro mais lento da ilha ganhou a corrida de ré, confere. Carro mais lento da ilha ganhou a corrida de ré com o carro pegando fogo no motor, confere. Sério, fala pra mim agora, o que faltou pra isso aqui ser mais absurdo? Fala pra mim. Só faltou uma coisa, eu só consigo pensar em uma situação pra isso aqui ser ainda mais absurdo. Assim, só faltou ele ganhar a corrida de cabeça pra baixo. É a única coisa que poderia ser pior, porque isso aqui não faz sentido, cara. Eu tô há uns 3 anos tentando replicar essa manobra no GTA, mas o carro sempre explode. E assim, o Toretto mostra que ele tinha um carro legal ali em Cuba. Pô, era só ele correr com esse carro. Fazer uma corrida de igual pra igual já seria bom demais. Mas não, o filme precisa forçar o Toretto como um cara invencível, que ganharia de todo mundo, que pode ganhar até com o pior carro da ilha. Mas e aí, tu gosta dessa corrida aqui? Dá pra dizer que esse carro aqui é marcante? Dá pra dizer que Velozes manteve sua essência? Não dá, cara, é forçado. Na próxima vez os caras vão pôr um triciclo pro Toretto correr e ele vai ganhar, porque hoje em dia é essa forçação aí, cara. A única coisa que importa é quem está atrás do volante. E vale lembrar que essa é a única corrida do filme. Já a única corrida do Velozes e Furiosos 9, primeiro que ela já começa num flashback, então a gente já sabe que o Dom vai ganhar. Segundo, que ela é uma corrida em linha reta, igual a do primeiro filme, saca? Mas não dá pra comparar, mano, porque essa corrida é muito sem sal. Só pra tu entender, olha a adrenalina que tu sentia na corrida do primeiro filme.
Carai, borracha, mano. Agora, olha a adrenalina, entre aspas, né? Olha a adrenalina que tem na corrida do Velozes e Furiosos 9. Uma eternidade depois... Daqui demora da porra! Tá brincando comigo, pegadinho? Sim, é muito sem sal. E vale dizer que o carro fica igual um sabão na pista. Ele fica deslizando. A corrida de um filme que teve um orçamento de 38 milhões de dólares é muito superior à corrida de um filme que teve um orçamento de 200 milhões de dólares. E tem simplesmente uma diferença de 20 anos entre um filme e outro. E a única corrida do Velozes e Furiosos 10, pra mim, ela representa exatamente o que a franquia virou. Olha só, nós tínhamos tudo. Tem alguns carrinhos legais aqui, é uma corrida de rua, é no Rio de Janeiro, nós tínhamos tudo pra ser bom, menos a corrida. Porque isso aqui não é uma corrida de verdade pra ver quem ganha. Isso aqui é uma escolha. O Toretto precisa escolher quem é que vai morrer. Como você escolhe quem vai salvar? Tem bombas embaixo dos carros. Aí o Dante explode um, explode o outro, mas a garota vive e acabou. Ele fica ali parado e o Dante ganha a corrida trapaceando desse jeito aí. Ou seja, nem teve uma disputa de verdade pra ver quem é mais rápido. E essa é a única corrida do Velozes e Furiosos 10. Momento que era pra ser uma homenagem aos filmes antigos, na verdade é só um festival de bombas. Então, as pessoas que começaram a gostar da franquia por causa dos carros e das corridas, têm total direito de não gostar de como as coisas estão hoje. Tem total direito de dizer que a franquia acabou no terceiro filme, porque não tem mais a mesma essência. Antes, o foco era as corridas, fugir da polícia, eram os carros marcantes, era construir um carro do zero. Inclusive, qual foi a última vez que tu viu eles construírem um carro do zero? Eu acho que foi lá no Velozes e Furiosos 3, quando construíram o Mustang lá no final. Porque o filme era sobre isso. Só que hoje em dia, o foco é desativar mísseis nucleares, é derrotar exércitos inteiros, é passear de Batwing, derrotar mercenários usando um Batmóvel da Shopee, é invadir o espaço pra destruir um satélite. Cara, eu fico imaginando, imagina o cara que começou a gostar de drift por causa do terceiro filme, por exemplo. Aí imagina esse cara chegar no Velozes e Furiosos 9 e ver o Roma e o Tej indo pro espaço num carro feito de sucata e eles remendando o traje espacial com fita isolante. O cara chega aqui, ele cai pra trás, velho. Se a gente obedecer às leis da física, vai dar tudo certo. É tudo matemática e ciência. Aham, sei. Devia ter acabado no 7. Aí nós chegamos no grupo de pessoas que acreditam que a franquia deveria ter acabado no 7º filme. Porque assim, beleza, mudou a essência depois do 3, agora não tem mais carros marcantes como antigamente, não tem corridas marcantes como antigamente, apesar de ter algumas corridas legais como a do 4 e a do 5, mas mudou a essência. O foco agora é a ação, é a família, é a história da equipe reunida e tudo mais. Mas por que as pessoas falam que deveria ter acabado no 7 especificamente? É porque assim, apesar de ter mudado a essência e não ser mais como antigamente, os Velozes e Furiosos ainda teve coisas boas até o 7. Por exemplo, o 4 é o único Velozes e Furiosos que a gente vê um lado sombrio do Toretto, porque a Letty ela tinha morrido. Então o Toretto tá poucas ideias naquele filme. Ele sai batendo em todo mundo, ele quase mata um cara só pra conseguir informações, ele tá sedento por vingança. E fica quieto aí, senão eu te mato, hein? Ai. Nunca mais bote as mãos em mim, tá bom? E mande um beijo pra sua irmã. Você cometeu um grande erro. Sem contar que é uma continuação direta do primeiro filme. O 5 é o primeiro Velozes e Furiosos que a gente tem a família toda reunida. Então a gente vê pela primeira vez o Toretto interagindo com o Roma interagindo com o Han e com a Gisele.
O Toretto começa a valorizar mais a família a partir do 5. Coisa mais importante na vida vão ser sempre as pessoas que estão aqui. O 6 é o Velozes que a gente tem uma investigação muito legal pra equipe tentar prender o Owen Shaw, que é um vilão muito inteligente e eu acho ele o melhor vilão da franquia. Inclusive eu já fiz um vídeo inteiro sobre ele. O seu princípio é a família. Deixa você previsível. E no nosso ramo, previsível quer dizer vulnerável. E isso quer dizer que eu posso te alcançar e destruir quando eu quiser. Caralho, o maluco é brabo. E o 7 é o filme que tem a despedida do Paul Walker, então eu não preciso nem explicar o valor sentimental que esse filme tem, né? Apesar de... Bom, apesar de tudo. Aí, achou que podia ir embora sem se despedir? Tá, mas mesmo tendo coisas boas nesses filmes, por que deveria acabar no 7? Bom, vamos por partes. História. Sabe o que estava acontecendo no Velozes e Furiosos 6 e 7? Nós tínhamos a família Shaw contra a família Toretto, que era muito louco. Nós tínhamos o Dom querendo vingar a morte do Han. E nós tínhamos o Deckard Shaw querendo vingar seu irmãozinho mais novo. Não devia ter se metido com a família de um homem. Eu disse a mesma coisa pro seu irmão. Ou seja, o negócio estava pegando fogo no Velozes e Furiosos 7. Nós tínhamos consequências como a morte da Gisele, a morte do Han, quase mataram o Hobbs, destruíram a casa deles, o próprio Toretto quase morreu no final, a Letty tinha perdido a memória. Então o filme tinha uma seriedade na questão da história mesmo. Tudo isso no Velozes e Furiosos 6 e 7. Agora, sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada, porque se você colocar os Velozes atuais nessa equação, você vai ver que a Gisele tá viva, o Han tá vivo, a casa foi reconstruída, o Hobbs tá inteiro e o Deckard Shaw, que prometeu matar o Toretto, agora ele é amiguinho da família. Tá brincando comigo, pegadinho? Ou seja, apesar de já ter cenas exageradas, o 6 e o 7 tinham um peso narrativo muito maior, mas os Velozes e Furiosos atuais estragaram tudo que o 6 e o 7 construíram. Como que eu vou me importar com a morte do Han, sendo que ele tá vivo? No 7 eu me importava, eu queria vingança, mas agora parece que nada disso tem peso. Cenas absurdas. Conforme passava o tempo, as cenas exageradas de Velozes e Furiosos foram começando a ficar cada vez mais absurdas. E sim, essa bizarrice toda aqui atrapalha o filme, cara. Isso não é um negócio legal. Ó, e eu não sei se perceberam, tá? Eu vou falar um negócio aqui meio óbvio, mas que vai parecer absurdo nos dias de hoje, mas é um negócio óbvio, tá? Vou falar. A franquia Velozes e Furiosos se passa no mundo real. Isso aqui são seres humanos, minha gente. Eles não são do planeta Krypton. Eles não são o Superman. Teoricamente, se você atira no Toretto, teoricamente ele se machuca, tá? Teoricamente, é claro. Me diz, você sangra. Você cometeu um grande erro. E eu tô querendo dizer com isso é que o Velozes e Furiosos 7 já é exagerado, mas os atuais, eles pioraram tudo. E não distorço o que eu tô falando, tá? Eu não quero que seja um filme realista. Eu nunca disse isso. Eu só quero que o filme te dê tempo pra ficar imerso na história. E o Velozes e Furiosos 5, por exemplo, ele faz isso. Ele é um bom filme de ação. Você passa boa parte do tempo entendendo como eles vão roubar o cofre. O 5 tem consequências, como por exemplo a morte do Vince, que é um negócio triste. Ele se despedindo do Dom. Olha, Dom, cuida do meu filho, ele é um garoto legal, a gente deu o seu nome pra ele. Tem que conhecer meu filho, ele é um garoto legal. A gente deu seu nome pra ele, Dominic. Te dou minha palavra, Vince. Isso é triste, mano. E quando vem a cena exagerada, eu acabo gostando, porque eu já estou completamente imerso naquela história. Aquelas ações da história levaram à morte de um personagem importante. A história em si, ela tem um peso. Sempre foi meu irmão. Eu vou cuidar do teu filho. Eu fiz um vídeo antigo sobre isso e eu falei que o problema das cenas exageradas se resume a 4 pontos: imersão, quantidade, proporção e consequência. E assim, o Velozes 5 já é um filme que muita gente não gosta e acha a cena do cofre exagerada, né? Beleza. Vamos usar esses 4 pontos que eu citei pra gente fazer uma comparação bem rapidinha com Velozes 9. Vamos colocar na balança o Velozes 5, que já é um filme de ação, contra o Velozes 9. Vamos lá. Primeiro ponto, proporção. Olha, uma coisa é você sair arrastando um cofre pelas ruas do Rio de Janeiro. Já é bem exagerado. Só que em comparação, no Velozes 9, a gente tem a cena que eles vão pro espaço com um carro feito de sucata e eles vão remendando o traje espacial com fita isolante. Olha, eu acho, tá? Que o Velozes 9 é mais exagerado em questão de proporção. Eu acho. Então, ponto pro 5, né? Segundo ponto, quantidade. Olha, vamos lá, fala pra mim. Quantas cenas absurdas nós temos no Velozes e Furiosos 5? Nós temos apenas uma, né? Que é a cena do cofre, certo? Vamos ser bonzinho e dizer que a cena do trem também é absurda? Só pra dar uma colher de chá? Então beleza. 2 cenas exageradas, a do trem e a do cofre.
Agora, sabe quantas cenas exageradas nós temos no Velozes e Furiosos 9? Nós temos 12. Sim, 12. 12 que eu consegui contar, tá? Toretto gruda a roda do carro numa corda e atravessa de uma montanha a outra, quebra todo o carro e ele continua inteiro. Sim, o cara virou Tarzan. Nave espacial pegando Jacob no ar, caminhão que tomba pra frente, Dom enfrentando um exército com os próprios punhos, desviando a rota de um caminhão com uma granada. Detalhe, enquanto o caminhão capota com ele dentro. O que tá acontecendo aqui, velho? Letty caindo de cabeça no capô e levantando sem nenhum arranhão, atravessando um campo minado sem detonar nenhuma mina, o tanque cai em cima do Roman, mas ele tá inteiro, viagem ao espaço, Roman admitindo que é intangível. E eu não tenho uma cicatriz pra contar a história? Vocês estão sugerindo que nós somos invencíveis? Pode ser. Pode ser. Roman, cercado por soldados, consegue matar todo mundo, mesmo atirando de forma aleatória e sem mirar em ninguém. E por fim, trouxeram pro filme os poderes do Pain de Naruto, simplesmente atração e repulsão. Banshou-Ten! E aí, tem como comparar com o Velozes 5? O 5 é um filme de ação, né? Não tem mais aquela essência dos antigos. Tem como comparar um com o outro? Tem como falar que já era ruim desde o 5? Ou você acha que as cenas estão muito piores agora? Eu acho que tá muito pior nos atuais. Agora, se você olha pra isso aqui e acha que não tem problema nenhum, esse número bizarro de cenas, você é maluco, cara. Porque isso aqui não é a Liga da Justiça, isso aqui são seres humanos. E o engraçado é que eles tentam fazer uma cena mais absurda do que a outra, mas a cena mais legal e icônica da franquia até hoje é a cena do trem, lá do primeiro filme. Ali sim é uma cena que marca uma franquia. Agora isso aqui é forçação. Terceiro ponto, imersão. Enquanto que no Velozes e Furiosos 5 você fica imerso e a cena do cofre só acontece no final do filme, em comparação o Velozes 9 tem 7 cenas absurdas nos 30 minutos iniciais de filme. Sim, o Toretto brincando de Tarzan e o outro idiota brincando de nave espacial e várias outras cenas acontecem bem no início, ou seja, você não consegue nem ficar imerso no filme. Quarto ponto, consequência. No Velozes 5, por causa da missão deles, o Vince acaba morrendo. Sempre foi meu irmão. E no Velozes e Furiosos 9, por causa da missão deles, o Han acaba ressuscitando. Sim, além de ninguém se machucar, além de ser todo mundo imortal, eles ainda por cima ressuscitam. Os caras tá chapando. Personagens. Outro motivo que fez a franquia piorar também é a questão dos personagens, porque assim, infelizmente o Paul Walker morreu durante a produção do Velozes e Furiosos 7, né? Então o personagem tá vivo, mas ele não aparece na franquia porque o ator faleceu. Mas sabe o que eu faria depois do 7, já que o Brian não ia mais aparecer? Eu pegaria os personagens secundários que a galera gosta e daria mais destaque pra eles. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu exatamente o contrário. Ao invés dos personagens secundários ganharem mais destaque, a realidade é que todos eles perderam o destaque. O Roman, que antes era engraçado, ele ficou ridículo. No último filme, ele só fica atacando pozinho de um lado pro outro. Mas que porra é essa? O Sean, que é o protagonista do 3, ele retorna no 9 e ele virou um engenheiro de foguetes. Ele que constrói aquele carro foguete para ir pro espaço. O cara devia retornar fazendo drift, ajudando nas missões, correndo. Fazer drift é a coisa que ele mais ama na vida. Mas aí, os caras preferem trazer ele de volta só pra construir um carro pra ir pro espaço? Não, ele não. Tudo que importa é saber o que você quer e correr atrás. Ele não faria isso comigo. O Han, que voltou dos mortos, no Velozes 10 ele é um personagem totalmente apagado. Ele não faz nada no filme. Ele aparece em Roma, encontra o Deckard Shaw e acabou. Ele é apagado. A Letty, que tinha um destaque no 6 e no 7 porque ela tinha perdido a memória, uma das tramas do filme é ela tentando se lembrar do que aconteceu. Só que isso foi no 7. Depois do 7, ela também ficou apagada. No 10, ela é presa em Roma e depois ela escapa da prisão com a Cypher e é só isso. E aí, né, nós chegamos no protagonista, que na minha opinião, também decaiu. Antes, ele era o cara da família. Passava mensagens legais, batia de frente. Hoje em dia, ele se resume a ficar com essa cara de bunda aí o filme todo. E ele fica soltando umas frasezinhas de efeito também. Mano, olha só a poesia. Agora parece que cortaram as âncoras. Num mundo sem regras, ninguém está seguro.
Cara, eu lembro que nem o Viajante Galáctico tancou essa bomba, mano. E o Domini fica soltando umas frases de efeito mó vergonha alheia. A minha favorita desse filme, inclusive, é... No mundo sem regras, ninguém está seguro. Uau, Domini, que profundo. Tu aprendeu isso aonde? Assistindo The Walking Dead? E aí, a única coisa minimamente legal do Velozes 10, por exemplo, é o Dante. Primeiro porque ele parece um personagem de One Piece, né? O cara é o inimigo da moda. Mas já que o Velozes e Furiosos despirocou, pelo menos o Dante é um personagem engraçado. Ele é imprevisível. Então a gente não sabe o que ele vai fazer em seguida. Do nada, aparece uma cena que ele tá pintando unha de cadáver, mano. Sinceramente, se você tirar o Dante do Velozes e Furiosos 10, não sobra nada. Se não fosse esse maluco fazendo graça, o filme seria vazio. Conclusão. A única forma de dar uma sobrevida pra essa franquia... talvez seja trazer de volta o Brian. Claro, usando o irmão do Paul Walker como ator, né? E também, eu acho que vão trazer de volta o Supra Laranja do primeiro filme. Agora, eu só espero que esse Supra Laranja aqui, ele corra, né? Ele aposte em corrida, ele participe das perseguições. Eu só espero que ele não saia por aí voando entre as galáxias em busca do Thanos. A real, mano, é que pouquíssimas coisas se salvam nos Velozes e Furiosos atuais. Então, nós não temos mais aquela essência da trilogia inicial, não tem mais carros marcantes, não tem corridas marcantes, as cenas estão cada vez mais absurdas e exageradas e, de novo, sem consequência nenhuma, ninguém se machuca ou morre nesses Velozes atuais, e isso é ruim, cara, porque se não existe um perigo que possa machucar os personagens, não tem como eu me importar com eles, você entende? A história em si tá cada vez menos interessantes, os personagens estão ficando superficiais, e eu não queria falar isso, mas é a realidade. Parece que tudo se resume ao Toretto, mas o próprio Toretto também tá ficando sem graça, e os outros personagens não tem destaque nenhum. E no meio dessa bagunça toda, é inegável que a franquia está decaindo em relação ao que era antigamente. E também está decaindo em relação ao que era no Velozes 7, por exemplo. Porque pelo menos ali, nós tínhamos bons vilões, nós tínhamos perda de personagens importantes, o que impactava o público. Só que hoje em dia, tem mais personagens voltando à vida do que personagens morrendo, cara. E aí, as pessoas olham pra essa bagunça toda e começam a sentir falta de antigamente. As pessoas olham pra trás e lembram, pô, saudade da época dos carros e das corridas. Saudade de ver o Roman Pierce engraçadão. Ele é infidel, que passa rota. Saudade de ver o Han ganhando destaque como ele ganhou no Velozes e Furiosos 3. A vida é simples. É tomar decisões e não se arrepender. Eu torço, cara, pro Velozes e Furiosos 11 ser um sucesso. Eu vou sempre acompanhar porque essa franquia é importante pra mim. E eu espero que tenha um encerramento digno. Mas infelizmente, esses últimos 3 filmes da franquia tiveram pouquíssimas coisas boas. E a sensação que eu tenho é que esses Velozes e Furiosos atuais são um completo vazio. Até a próxima.